Olá pessoal, vamos retomar a nossa aula, né? Como foi falado anteriormente, a nossa aula foi dividida em duas partes, ok? A primeira parte, na qual nós já vimos sobre biodiversidade, ecologia, bioprospecção e valoração da biodiversidade, inclusive creio que vocês já tenham lido o texto e já tenham realizado as atividades que foram passadas, ok? Agora, nessa segunda parte, trabalharemos assuntos referentes à biopirataria, fragmentação de habitat e gestão e manejo de flora. Mais uma vez, pessoal, nós trabalharemos bases conceituais, tendo em vista que esses conceitos são importantes para o melhor entendimento de um posterior texto que vocês forem utilizar, que vocês forem ler. Então, essas bases conceituais eu acredito que é bem interessante para o processo de aprendizagem de vocês, ok? Bom, então para contextualizar sobre o assunto de biopirataria, é importante lembrar que o comércio ele é praticado mesmo antes da moeda existir. Vejam bem, o comércio, mesmo antes que existisse moeda, como o cruzeiro, como o real, como o dólar, como o euro, mesmo antes da existência dessas moedas, o comércio ele já era praticado. Mas como que ocorria esse comércio? Era principalmente a base de troca, o que a gente conhecia como escambo, né? Então eu tinha minha criação de ovelhas ou de porcos e tinha um vizinho que produzia arroz ou feijão ou milho, então a gente fazia uma troca, né? Eu tenho o meu milho aqui, eu troco, por exemplo, com leite que você produz. Então, principalmente o comércio antes da existência da moeda, ela era feita à base de troca, né? Isso baseava-se também no comércio que era realizado pelos colonizadores, né? Os portugueses, os espanhóis, os ingleses naquela época, né? Na época, por exemplo, que o Brasil foi descoberto, eles saíam em busca de novos ambientes, saíam em busca de novos continentes, de novas terras e levavam consigo ambientes que poderiam ser comercializados, que poderiam ser trocados. Por exemplo, eles chegaram no Brasil e propuseram os nativos daqui, né, a troca da madeira do pau-brasil com espelhos, com produtos industrializados que eles traziam do seu país, ok? Então, esse comércio ele já é praticado mesmo antes da existência da moeda e os colonizadores promoveram uma grande exploração desses novos ambientes, desses novos continentes que eram descobertos. No que se refere à biodiversidade, no que se refere aos organismos vivos, essa troca até recentemente ela era utilizada, ocorria troca até bem recentemente. Por exemplo, eu trabalhei no Museu de Zoologia aqui em Porto Nacional. O Museu de Zoologia é um local onde se tem animais mortos taxidermizados, animais mortos empalhados, né? Taxidermia é a técnica de um empalhamento. Então, lá nós tínhamos muitos animais da África, muitos animais da Hungria, muitos animais da Europa de maneira geral. Por quê? Porque o professor ele taxidermizava os animais daqui do Brasil e fazia uma troca com os animais de outros continentes. Então nós temos muitos animais que são frutos de troca. No que se refere à biodiversidade, essa troca ela é até bem recentemente ela era bem comum, tá? Troca de organismos vivos daqui com organismos vivos de outros países, de outros continentes inclusive. Nesse contexto surge a biopirataria. Então, esse termo biopirataria é um termo mais recente, né? E, por exemplo, o professor que fundou o museu, os colonizadores, eles já faziam naquela época biopirataria sem saber que estavam fazendo biopirataria. Que a biopirataria é a prática de se traficar, né? De se retirar um organismo vivo daqui e levar para outro país e trazer de lá, trazer para cá, assim sucessivamente. Infelizmente, né? Isso a gente fala infelizmente porque nós pouco conhecemos sobre o que é biopirataria, né? Infelizmente esse termo é mais conhecido
no meio científico internacional do que nas nossas escolas, né? Esse termo muito pouco é falado para os nossos alunos, principalmente de nível infantil, fundamental e médio, nas nossas universidades. E aqui eu deixo uma pergunta. Para vocês, qual foi o primeiro item biopirateado do Brasil? O primeiro item biopirateado do Brasil foi o pau-brasil, né? Foi a madeira que os colonos levaram, que fizeram as trocas com os índios, né? O urucum, que é o que tingia, né? Que os índios utilizavam para se pintar naquela época, e os portugueses conseguiram comercializar, conseguiram trocar com os nativos daqui, fazendo com que esse urucum fosse utilizado lá nos seus países para tingir tecidos, enfim, para utilizado como uma tinta de uma maneira geral. Então vejam bem, a biopirataria ela vem desde o processo de colonização do Brasil. Desde quando o Brasil foi colonizado, o Brasil já sofre com biopirataria, né? E vocês com certeza já ouviram falar que a nossa floresta amazônica já está toda vendida para os europeus, norte-americanos, já compraram. Bem, isso eu digo que não é muito bem assim que ocorre, né? Existem muitos pesquisadores norte-americanos e europeus, por exemplo, que trabalham no INPA, que é o Instituto de Pesquisa Amazônica em Manaus. No entanto, eles estão aqui fazendo suas pesquisas de bioprospecção, de biotecnologia, e se descobrir alguma coisa, o correto, que é vigente em lei, o correto é que eles paguem para que para o Brasil, né? Pague os benefícios que o Brasil tem por ter preservado essa biodiversidade. Quando a gente fala de biopirataria, a gente retoma lá no que nós conversamos na aula passada sobre biodiversidade. É difícil a gente falar de biopirataria tendo em vista que nós nem conhecemos a nossa biodiversidade, né? Vocês viram, nós conhecemos cerca de 1,5 milhões de espécies, tendo em vista que nós temos uma estimativa que existe de 3 a 100 milhões de espécies. Então nós não conhecemos a nossa biodiversidade. Então a gente tem que conhecer melhor a nossa biodiversidade para prevenir a biopirataria. Ok? Em relação à biodiversidade, a gente comentou também, né, devido à grande heterogeneidade, grande diversidade de ecossistemas que nós temos, só dentro da Amazônia Legal, a Amazônia Legal ocorre em 9 estados brasileiros e 7 países, né? Vejam bem, a fronteira na Amazônia ali do Brasil com a Colômbia não é uma fronteira bem definida. Então pode ser que nós estamos biopirateando produtos da Colômbia para o Brasil e a Colômbia pode estar biopirateando produtos do Brasil para a Colômbia, porque não temos uma fronteira bem definida com isso, né? A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, né? A gente tem outros tipos de ambientes, como Pantanal, Cerrado, Caatinga, Campos, e o que restou da Mata Atlântica. Que eu falo que restou da Mata Atlântica é porque hoje a gente tem cerca de 7% da Mata Atlântica preservada da maneira na qual ela já foi um dia. Os outros 93% nós todos perdemos devido a ações antrópicas. Tá? Alguns problemas relacionados à biopirataria, principalmente a falta de investimento. Falta de investimento em conhecer a nossa biodiversidade. Eu não tenho muito investimento em conhecer a minha biodiversidade para que eu possa prevenir a biopirataria. Nesse ponto, eu faço uma relação aqui, né, do investimento, como que ocorre o investimento nos países desenvolvidos e como que ocorre o investimento nos países em desenvolvimento. Por exemplo, no Brasil, quem vocês acham que financia as nossas pesquisas, que financiam as universidades para fazer pesquisa? É o meio público, é o governo ou é o meio privado, ou são as empresas privadas? E como que ocorre esse financiamento das pesquisas nos países desenvolvidos? Quem financia mais, é o meio público ou é o meio privado? Infelizmente, no Brasil, o grande financiador ainda é o meio público, ainda é o governo que financia nossas pesquisas. Isso faz com que nossas pesquisas sejam limitadas. Por exemplo, eu necessito de comprar um reator
para fazer uma determinada análise que custa 2 milhões de reais, 10 milhões de reais. O governo vai me limitar a compra desse reator, ok? Por outro lado, não. Os países desenvolvidos, o grande fonte de financiamento para as pesquisas são as empresas. De ver o que é uma empresa, uma Microsoft, o que é uma Google, eles financiam enormemente, financiam muito dinheiro para que se sejam desenvolvidas novas tecnologias. Aqui no Brasil ocorre financiamento de empresa privada? Com certeza, principalmente no que se refere à biotecnologia, né? A Boticário financia, a Natura financia, a Petrobras financia também, né? A Petrobras sendo parte privada e parte pública também financia, né? Grande parte desse recurso para as nossas pesquisas, ok? Mas existe esse grande problema da falta de investimento, para que se faça nossas pesquisas, ok? Outro problema, falta de legislações específicas. O Brasil ainda é carente de leis e carente em fazer com que essas leis sejam aplicadas em relação à biopirataria, em relação à biotecnologia, né? Nesse contexto, as indústrias farmacológicas elas têm um benefício financeiro, porque elas utilizam dessa ausência de leis ou falha de aplicação de leis para desenvolver seus fármacos, desenvolver seus medicamentos. Aqui tem algumas imagens de indústrias farmacêuticas. Bom, segundo o conceito da Convenção da Diversidade Brasileira, né? A Convenção da Diversidade Brasileira foi uma convenção realizada em 1992. Segundo o conceito elaborado por essa convenção, biopirataria é o ato de transferir recursos genéticos, sejam eles animais ou vegetais, bem como o conhecimento tradicional associado à biodiversidade, é o conhecimento tradicional que nós temos dos nossos povos nativos, dos nossos povos indígenas, quilombolas, né? Esse conhecimento que eles têm da biodiversidade de uma maneira geral. Transferir esses conhecimentos sem autorização do país, seja eu um pesquisador ou uma instituição, e sem partilhar os benefícios que eu estou tendo com esse conhecimento ou com essa retirada, né, essa transferência desse recurso. Então, segundo a Convenção da Diversidade Brasileira, biopirataria é o ato de eu retirar esse recurso, de eu transferir esse recurso, seja ele animal ou vegetal, ou um conhecimento tradicional associado à biodiversidade. Se eu retirar sem pedir autorização do país e sem repartilhar os bens, eu estou cometendo biopirataria. Okay? Isso é um conceito da Convenção de Diversidade Brasileira. Alguns exemplos de biopiratarias, para ficar mais claro, ok? A gente tem biopirataria relacionada à fauna, né? Tráfico de animais, né? A gente vê diversos casos de tráficos de pássaros como papagaios, periquitos, coriós, né? Aqueles pássaros que têm o canto também exuberante. Então a gente tem diversos casos de tráfico de animais, extração ou manipulação de genes. Eu retiro uma característica genética daquele animal para eu poder desenvolver o princípio ativo. Então eu estou cometendo biopirataria. Aqui tem algumas imagens, né? Um tráfico de um papagaio, um macaquinho sendo traficado também, e diversos papagaios, sejam mortos e também vivos ainda, que foram apreendidos. Exemplos de biopirataria que em relação à flora, né? Extração de princípios ativos. Então eu obtenho lá do boldo, né? Da folha de boldo, um princípio ativo que vai ser interessante, que vai curar minhas dores estomacais. Então eu produzo um medicamento com isso. Se eu realizar isso sem pedir autorização e sem repartilhar os bens, eu estou cometendo biopirataria, né? Manipulação de material genético vegetal também é um ato de biopirataria. Lembrando que se eu realizar isso sem pedir autorização e sem repartilhar os bens. Que eu tenho exemplos, né, de
de organismos vegetais, estruturas vegetais sendo manipuladas, né? E até a produção de cosméticos também. Bom, aqui eu só chamei atenção para uma grande dificuldade que, devido ao advento da tecnologia, isso foi uma maior dificuldade para prevenir a biopirataria. O que é? Antigamente eu tinha que transferir, sejam galhos de plantas inteiros, flores, diversas flores de plantas, diversos frutos, para poder retirar esse princípio ativo. Eu tinha que transferir um animal inteiro para poder tirar esse princípio ativo, obter esse princípio ativo. Com o advento da tecnologia, não. Agora, basta eu pegar uma gota de sangue, basta eu pegar uma pena, basta eu pegar um muco ou uma grama de terra. Tudo isso com tudo isso eu já tenho um material para eu poder produzir medicamentos, para eu produzir medicamentos sintéticos baseados naquele princípio ativo. Então, o advento da tecnologia tem promovido uma dificuldade em a gente inibir a biopirataria. Ok? A conclusão, então, sobre biopirataria, que no Brasil, né, essa biopirataria ocorre desde o momento do descobrimento, desde o momento que nossos colonizadores adentraram o nosso país, que eles colonizaram o Brasil, nós sofremos com biopirataria. Mesmo antes, sem saber que sofríamos de biopirataria. E que, atualmente, isso vem ocorrendo principalmente devido à falta de políticas públicas. Atualmente, principalmente devido à carência de legislações efetivas, de fiscalização efetiva, a gente vem sofrendo ainda a biopirataria. Certo? Bom, falamos de biopirataria, falamos alguns conceitos, dificuldades, entramos agora nas questões de fragmentação de habitat. O que é um habitat? O que é um habitat fragmentado? O que é um habitat natural, heterogêneo, homogêneo? Isso a gente vai ver alguns conceitos no decorrer desse assunto, ok? Em primeiro lugar, o ambiente físico não é homogêneo. Quem já viajou de carro vai relembrar bastante e vai entender o que eu estou querendo dizer. Você pega um carro, sai daqui do Tocantins, vai lá para o Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que vocês vão passar por uma diversidade de ambientes que parece que você está saindo de um país e indo para o outro. A gente vai passar por florestas densas, a gente vai passar por um cerrado mais fechado, por um cerrado mais aberto, né? O cerrado stricto sensu, o cerrado lato sensu, que é uma denominação científica. A gente vai passar por ambientes que tem campos, então tem uma diversidade de ambientes altíssima. Então, o ambiente físico não é homogêneo. Isso também você vai sentir na pele através do clima. Você vai sair desse calorão nosso, vai chegar lá no Rio Grande do Sul, um ambiente mais frio, mesmo tendo uma grande intensidade de luz, através do sol, o ambiente está mais frio, a temperatura está mais amena, né? Dependendo, lógico, da época do ano, ok? Então, esse ambiente ele é altamente heterogêneo, é altamente diversificado. Isso a gente falou, né, lá em biodiversidade, que quando nós estávamos falando de biodiversidade, que essa heterogeneidade de ambientes é o que promove a grande biodiversidade também. Então, o relevo também muda muito. Você vai sair daqui um ambiente mais aberto, sem muitas montanhas, sem muitas serras. À medida que você for chegando mais para a região sul-sudeste, você vai observando que a incidência de montanhas, de serras e morros é bem maior. Meu relevo muda bastante, ok? Então, o mundo, de uma maneira geral, altamente diversificado, altamente heterogêneo, principalmente devido às latitudes, né? Tem uma região tropical que tem um ambiente, um clima de um jeito. À medida que nós vamos mais para as regiões temperadas, mais para as regiões sul e sudeste, a gente vai tendo um clima diferente, né? Esse mundo heterogêneo, essa diversificação de ambientes, faz com que o nosso mundo seja formado de diversos mosaicos. A gente tem mosaicos de paisagens, paisagens mais densas, paisagens mais abertas. Isso promove a formação de um mosaico, tá? Aqui eu tenho exemplos. Por exemplo, eu tenho uma mata bem fechada,
e a partir de um determinado momento eu tenho um deserto. Tá? E aqui embaixo, da mesma forma, eu tenho um ambiente alagado, onde tem vegetação, assim como tem ambientes aquáticos e tem uma vegetação menos densa. Então, essa é a formação dos mosaicos. Aqui eu coloquei 4 imagens, na qual a gente ilustra bastante essa fragmentação. É importante falar também, pessoal, que existem ecossistemas fragmentados pela ação do homem, ok? Um ambiente que era uma mata, o homem desmata até um determinado local para produzir, para cultivar, e aquele outro, e a mata continua a partir daquele outro momento, daquele outro espaço, né? Assim como existe ecossistemas fragmentados naturalmente, que a natureza fragmenta, a evolução do tempo fragmentou esse ecossistema. Né? A gente tem, por exemplo, no nosso estado, um ambiente único, um ecossistema único, que só ocorre aqui na região da Ilha do Bananal, Lagoa da Confusão, naquela região, que são as chamadas ipucas. Com certeza alguém de vocês já ouviu falar sobre as ipucas. É um ecossistema fragmentado, é similar a isso, tá? Eu tenho um campo aberto, e no qual, uma determinada faixa de terra, eu tenho uma mata, um fragmento vegetal bem denso, fechado naquele determinado local. Aqui são exemplos de ipucas, mas ipucas alteradas pelo homem, porque aqui eu tenho cultivo de agricultura. No entanto, lá nós temos ambientes similares a esse, só que sem plantações ao redor. Tem essa formação muito ovalada, muito na forma oval, né? E com a área adjacente de um cerrado aberto. Isso naturalmente, ok? Aqui é um outro ecossistema fragmentado que ocorre só no Havaí. Ele é bem impactado pela ação dos vulcões que ocorre lá. Então os vulcões entram em erupção, derramam o seu magma e mesmo assim a vegetação ela não se perde, ok? Ela é adaptada àquela alteração. Então é uma fragmentação natural. Aqui a gente tem aquela mesma imagem, né, que mostra um deserto, assim como uma vegetação mais densa. E aqui é aquela imagem que mistura ambientes mais fechados com ecossistemas aquáticos. Bom, o que é habitat? O que significa esse habitat? Né? É um conjunto de fatores abióticos, sejam físicos e químicos, de um determinado local. Quando nós vimos o que é meio ambiente, nós vimos que são as condições físicas, químicas e biológicas. Habitat não. Habitat são as condições químicas e físicas apenas daquele determinado local. Certo? Partes do mosaico no espaço geográfico. Esse habitat é o que representa esse mosaico. Essa vegetação mais densa, essa vegetação mais fechada, a qualidade do solo que eu tenho na vegetação mais densa, a qualidade do solo que eu tenho na vegetação mais aberta. Então isso são que diferenciam os habitats, né? Esses são esses mosaicos. E esses habitats, eles são alterados pela ação antrópica. O homem ele tem a capacidade de promover uma alteração nesse habitat, ok? Aqui eu só faço um paralelo entre a conservação e a agricultura, a alteração do homem e a não alteração do homem. Em ambientes naturais, esses ambientes eles podem ser heterogêneos, assim como eles podem ser também homogêneos, depende da sua latitude. Se eu estou numa região tropical, próximo à floresta amazônica, eu tenho um ambiente altamente heterogêneo. Eu tenho diversas espécies vegetais, diversas espécies animais altamente diversificados. Se eu vou mais para as regiões sul e sudeste, mais para as regiões temperadas, eu tenho florestas que são mais homogêneas. No entanto, também tem um certo grau de heterogeneidade. Eu tenho florestas de pinheiros, então só uma única espécie, né? Só pinheiros, diversas espécies, diversos pinheiros formando uma floresta, um ambiente mais homogêneo. Tá? Mas em ambientes naturais, eles têm um certo grau de heterogeneidade. Quando eu altero, ou seja, quando eu vou produzir, seja uma soja, seja milho, seja arroz, seja eucalipto,
eu promovo a homogeneização desse ambiente. Então eu vou lá, eu corrijo o solo, né? No nosso caso do Tocantins, por exemplo, eu adiciono calcário para tirar a acidez do solo para eu produzir soja. Então eu estou alterando e eu estou homogeneizando. Eu vou produzir só soja, ali só vai ter soja. Então eu vou promover uma certa homogeneização desse ambiente, né? E aqui, como foi falado, florestas temperadas elas tendem a ser mais homogêneas, florestas de pinheiros, por exemplo. E nas florestas tropicais a gente observa uma grande variedade de vegetação. Como eu havia dito, né, as alterações antrópicas elas promovem essa homogeneização desse hábitat. As florestas elas tendem as alterações elas tendem a homogeneizar esse ambiente, elas tendem a fazer com que padronize esse ambiente na característica que você quer. Então, se eu quero que o solo fique mais ácido, então eu vou modificar de forma que ele fique mais ácido para eu produzir aquela determinada cultura. Então, apenas aquela cultura vai sobreviver àquilo. Okay? Então, eu promovo essa homogeneização, eu deixo mais igual, deixo mais similar, deixo mais parecido. Que é o exemplo, né? Correção de solo, eu altero o solo. Vou perder biodiversidade, porque num local que eu tinha uma floresta com diversas espécies vegetais, eu vou retirar aquilo tudo e vou plantar uma única espécie. Então eu estou perdendo biodiversidade, né? Eu impeço que as migrações ocorram, né? Os animais sejam dispersos, que a dispersão deles, eu dificulto que essa dispersão ocorra, né? E eu perco também espécies raras e endêmicas. Então eu tenho espécies raras que elas sobrevivem apenas àquele determinado local. Se eu retiro aquele local para produzir uma monocultura, eu faço com que aquela espécie ela se extingue, que ela não ocorra mais, que ela não exista mais. Terminando então fragmentação de habitat, falamos agora de unidades de conservação, né? Gestão e manejo da fauna e flora. Para gerenciar e realizar o manejo dessa fauna e flora, uma das maneiras mais eficientes e melhores é que a gente faça essa conservação, essa gestão através de unidades de conservação. O que são unidades de conservação? Qual a importância dessas unidades de conservação? Para que servem as unidades? Unidades é uma maneira de preservar na natureza uma determinada quantidade de espaço, uma determinada quantidade de ecossistema preservado de maneira natural, tendo em vista que a gente tem necessidades e anseios de crescimento, né, em relação à agricultura, em relação à pecuária. Então se faz necessário preservarmos legalmente, em forma de lei, determinados espaços para que aquele ambiente seja mantido da maneira natural, da maneira ideal, da maneira mais intacta possível, ok? Então, os principais desafios para a humanidade é lidar com a crise ambiental. Nós temos vivido atualmente, principalmente, uma crise em relação à energia, em relação à quantidade de água potável para o nosso consumo, né? Por exemplo, alguns motivos dessa crise ambiental é o aquecimento global, que muitas pessoas dizem ocorrer, outras pessoas dizem não ocorrer, né? A escassez de água para o consumo, né? Principalmente nas nossas regiões sul e sudeste. O aumento vertiginoso da população, tendo em vista que nossa população tem aumentado de uma maneira drástica, não só no Brasil como no mundo, né? Quanto mais pessoas eu tenho, mais necessidade eu tenho também, né? De alimento, de medicamentos, de biodiversidade. Então isso vai meio que uma necessidade opõe a outra, né? E a gradativa perda de biodiversidade. Se eu tenho mais pessoas, eu necessito de mais espaço para que essas pessoas sobrevivam. Então eu vou desmatar, consequentemente perder biodiversidade, certo? Para a preservação, existem dois tipos dessa conservação, né? Na conservação existem dois tipos de conservação. Uma conservação ex situ e uma conservação in situ. A conservação in situ são as unidades de conservação. É preservar na natureza determinado tamanho, determinado espaço, para que aquilo permaneça da maneira intacta, da maneira natural.
como exemplo, como exemplo aqui, né, eu vou dar a unidade de conservação do Jalapão, que a gente tem o Fervedouro, a gente tem a Cachoeira da Velha, a gente tem o Cantão aqui no nosso estado também, né, a Ilha do Bananal, são todas unidades de conservação in situ. Então é um determinado espaço que eu determino por lei que aquilo vai ficar preservado da maneira intacta, da maneira que natural, tá? E uma conservação ex situ. A conservação ex situ é aquela que eu, por um determinado motivo, seja de contrabando, seja de tráfico, eu apreendo aquele determinado animal e eu o preservo num zoológico. Então eu estou preservando a minha biodiversidade, só que num zoológico, numa casa de repouso, num museu de zoologia. Então eu tenho esse tipo também de preservação, de conservação, né? Maneira ex situ, que como exemplo eu dou aqui um zoológico, no qual pode ser utilizado como ganhar recursos, né, através da visitação, enfim. Tem algumas maneiras que dá para se utilizar de reverter aquilo como um lucro financeiro, tá? Na conservação ex situ. Bom, o conceito de áreas de unidades de conservação são áreas instituídas pelo poder público, ou seja, instituídas em lei. Eu decreto uma lei que aquela determinada área vai ser uma unidade de conservação, tá? Para proteger a fauna, flora, micro-organismos, corpos d'água, solo, clima, paisagens e todos os processos ecológicos pertinentes ao ecossistema natural. Então são áreas que eu determino por lei que vão preservar toda a biodiversidade, todo o ecossistema, tá? De maneira natural, ok? Bom, por lei também, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SISNUC, ele determina que essa conservação in situ, existem categorias para que se preserve esses ambientes. Existem categorias de conservação, categorias e formas de preservação. Então a gente pode ter parques, sejam nacionais, sejam estaduais, sejam municipais. Aqui no nosso estado tem um ótimo exemplo. Eu tenho um parque nacional, né, que é a Ilha do Bananal, é um parque nacional do Araguaia, né? Eu tenho parques estaduais, como o Parque Estadual do Lajeado, Parque Estadual do Cantão. E eu tenho parques municipais. Aqui no município de Palmas, por exemplo, eu tenho um parque, né, o Parque César Mar. São áreas instituídas por lei que aquilo vai ficar preservado naturalmente, tá? De maneira natural. Tenho estações ecológicas, eu tenho reservas extrativistas, áreas de preservação ambiental. Essas categorias, pessoal, elas vão influenciar no uso, na utilização que eu tenho daquela unidade de conservação. Então, existem unidades de conservação que eu posso utilizá-las de uma maneira sustentável. Existem unidades de conservação que eu não posso utilizar. Eu só posso utilizar para pesquisas científicas, tá? Isso a gente vai ver mais para frente aqui. Eu tenho áreas de proteção integral. Essas áreas de proteção integral eu tenho que preservá-la integralmente. Eu não posso utilizar para nada, nem para ecoturismo, nem para produção sustentável, nem nada. Então eu tenho que preservar integralmente. Nessas de proteção integral, a única coisa que eu posso fazer são pesquisas científicas, nas quais não se faz coleta, não faz coleta de material biológico, né? Só faz pesquisas científicas mesmo. Então a gente tem estações ecológicas, monumento natural, parque nacional, estadual, municipal, refúgio da vida silvestre, reserva biológica, tudo isso são exemplos de proteção integral. E eu tenho exemplos de unidades de conservação de uso sustentável, ou seja, eu posso utilizar aquela determinada região para ecoturismo e para produzir até agricultura sustentável, né? Então tem reservas extrativistas, reserva de fauna, área de proteção ambiental. RPPN, pessoal, é uma sigla que significa Reserva Particular do Patrimônio Natural. Professor, particular? Sim, particular. Eu tenho na minha propriedade uma determinada área lá que eu quero criar um RPPN ali. Então eu vou no órgão ambiental e explico a minha vontade e vou querer criar um RPPN ali. Então eu crio dentro da minha propriedade, a propriedade é minha, uma RPPN.
aquilo vai ficar preservado para o resto da vida. É interessante falar isso. Um RPPN, depois de criada, ela é vitalícia. Se eu vender minha terra, se eu, depois que eu morrer, meus filhos vender minha terra, nunca mais aquilo vai deixar de ser um RPPN. Tá? Uma reserva particular do patrimônio natural. Eu posso fazer ecoturismo, eu posso produzir de maneira sustentável dentro daquela área. Tá? Então a gente tem algumas categorias de preservação, tanto integral como de preservação sustentável. Aqui, pessoal, eu não sei se está dando para vocês enxergarem bem, mas eu quis só citar algumas reservas e algumas unidades de conservação que nós temos no nosso estado de Tocantins. Importante lembrar que não estão todas aqui, tá? Então a gente tem aqui uns 20 unidades de conservação, mais ou menos, dentre áreas de preservação ambiental, dentro de parque, RPPN, então tudo aqui tem algumas unidades de conservação que nós temos no nosso estado, né? Destacando aqui o Cantão, o Jalapão, né, que são parques estaduais, destacando o Monumento das Árvores Fossilizadas, né, Parque Nacional das Nascentes do Rio Paraíba, a Ilha do Bananal, que é o Parque Nacional do Araguaia, aqui, algumas APAs, que são áreas de preservação ambiental, né, que são áreas de amortização do impacto para os parques. Então eu tenho o Parque do Jalapão, que é uma determinada região, e eu tenho a APA do Jalapão, que é uma região que circunda o parque, que é um mecanismo de amortização do impacto, tendo em vista que as áreas de preservação ambiental podem ser utilizadas como uso sustentável, ok? Aqui eu tenho alguns exemplos. Vocês podem ter acesso a todas as unidades de conservação através do site do Naturatins, todas as unidades de conservação aqui do estado do Tocantins, né? Através do site do Naturatins vocês têm acesso. A importância das unidades de conservação: proteger a diversidade biológica e os recursos genéticos associados. Então aquela região que eu denominei ela unidade de conservação, ela vai ficar protegida de maneira natural. Então eu vou proteger a minha biodiversidade e os recursos genéticos daquele local. Aqui eu tenho duas imagens de unidades de conservação. Quais são as contribuições dessas unidades de conservação, né? A regulação da quantidade e qualidade de água para o consumo. Então, eu preservo ali nascentes, eu preservo ali águas subterrâneas, as quais são essenciais para a água que teremos em outros corpos hídricos, com certeza. Até a manutenção da umidade do ar, né? A umidade que faz com que a gente complete o ciclo da água. A fertilidade dos solos, a estabilidade das encostas, então eu preservo um relevo intacto, eu preservo as matas ciliares intactas, os nutrientes do solo da maneira natural, da maneira intacta. Equilíbrio climático e manutenção da qualidade do ar, então eu realizo a manutenção da qualidade do ar, contribuindo também com o clima. Alimentos saudáveis e diversificados, né? Se eu utilizar uma unidade de conservação de uso sustentável para produção sustentável, então eu tenho a produção desses alimentos saudáveis, né? mais ecologicamente corretos. Base para a produção de medicamentos para doenças e animais futuros, como eu disse, pode ser feito pesquisas, pode ser feito bioprospecção, biotecnologia nessas áreas de unidade de conservação, com certeza. Áreas verdes para lazer, educação, ecoturismo, todas as unidades de conservação podem ser utilizadas, né, para isso também. E fornecer matéria-prima para tudo que se possa imaginar, né, como nós vimos a imensa utilização da nossa biodiversidade, nós já vimos anteriormente. Então as unidades de conservação são importantíssimas e elas nos fornecem esse recurso, ok? Bom, então pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Vocês têm um outro texto, uma outra atividade, da mesma maneira que vocês fizeram anterior. Façam a leitura do texto, façam a resposta das 5 atividades, façam de maneira individual. Quando eu peço para vocês fazerem individual, não significa que vocês não podem discutir em grupos. Fazem em grupos, mas eu quero que cada um entregue a atividade, ok? Entregue para o seu tutor, que ele vai fazer com que chegue até mim. Foi muito bom estar aqui com vocês, espero que tenha sido produtivo, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, e eu
estou na plataforma Moodle, vocês podem me perguntar, vocês podem trocar esse conhecimento comigo via a plataforma Moodle. Foi muito bom, até mais para vocês, um abraço.